Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Hoje nós estamos com uma proposta um pouco diferente do habitual. Nós vamos fazer um episódio mais curto, pocket, digamos assim, porque recentemente nós tivemos uma polêmica novamente reacendida da época da pandemia, requentada das vacinas, da hidroxicloroquina e da ivermectina, que dominou, pelo menos aqui e na minha rede social, o algoritmo. Então só apareceu isso e aí envolve política, e envolve a mídia. E muita gente me mandou, quando eu abri a caixinha, pô, e aí, o que você acha daquela polêmica? E o que você acha daquilo? O que você acha disso? E eu falei, bom, eu não consigo responder você porque vai ser uma resposta superficial, mas ao mesmo tempo acho interessante vocês, público aqui do canal, que gostam bastante de informação com qualidade, terem acesso a uma lista aqui de tópicos que a gente precisa entender sobre esse assunto. Então eu convidei mais uma vez o Léo Costa para bater um papo com a gente, fazendo online para ser mais dinâmico e mais rápido, porque acho que está saindo no sábado, a gente gravou na sexta, hoje é sexta, para vocês entenderem o que vocês precisam saber sobre esse assunto. Léo, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Wesley Podcast, cara. Obrigado, Wesley. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí da audiência, cara. Sempre um prazer estar com você, não só pela audiência que você tem, como pela amizade que nós temos aí. Obrigado, cara. Obrigado, eu que agradeço. Pessoal, nós temos o nosso patrocinador que ajuda o podcast a ser viável. A Liquids é o eletrólito que eu tomo no meu treino. Agora você sabe, né, que eu sou um cara letal, sou faixa branca em jiu-jitsu, então a Liquids me ajuda a manter um balanço de eletrólitos durante o meu treino. Se você quiser comprar, você pode acessar o site da Liquids e usar o cupom ESLEN, que você consegue um desconto na sua reposição de eletrólitos, principalmente se você, assim como eu, sua muito. Eu suo bastante, inclusive a galera diz que eu tenho um tipo de técnica escondida no jiu-jitsu, porque eu suo todo o tatame e ele fica escorregadio com o meu suor, e aí eu consigo raspar a galera mais fácil. Então se você é assim como eu, cuide do seu eletrólito e a Liquids pode te ajudar e você pode usar o cupom ESLEN. Léo, o que rolou, cara? O que aconteceu? Aquele cara que tava lá, que aparece em todos os cortes, ele tava numa audiência. Quem é aquele cara? Ele foi declarado culpado? O que aconteceu que do nada isso explodiu? Vamos lá. Aquela pessoa que apareceu, que tem aparecido na internet em cortes muito pequenininhos aqui no Brasil, ele se chama Anthony Fauci, tá? Ou Anthony Fauci, algumas pessoas chamam, tá? Ele é um descendente de italianos. E acho que a gente podia começar com uma coisa que é engraçada. O Anthony Fauci, ele era um dos diretores do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, há 40 anos. Caramba, vida toda lá. Tudo bem. Ele passou a vida dele inteira dedicado a essa parte do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é controlado, como o próprio nome fala, ele é um imunologista, ele é um médico imunologista, e ele trabalhou a vida toda no controle de surtos e pequenos epidemias e pandemias de saúde nos Estados Unidos. Talvez é importante, se você digitar qualquer coisa sobre o Anthony Fauci, ele é um cara que foi muito importante, cara, nas epidemias de HIV. A gente tem que lembrar disso, que nós já tivemos outras epidemias, né, infecciosas no mundo afora, e ele é super, super mega conhecido sobre o desenvolvimento de medicamentos para HIV, sobre identificação genética desse vírus, né? Então, assim, eu diria que grande parte da contribuição científica que existe sobre o entendimento de HIV veio através dele ou através de estudos financiados por essa instituição, tá? O Anthony, ele liderou toda a parte da... Ele foi um dos cabeças durante a pandemia de Covid, simplesmente porque ele era uma das pessoas mais qualificadas que existia no Estado americano. Tá? Então, ele fez nada muito diferente do que a maioria dos países fizeram. Tá? Então, ele sugeriu o uso de máscaras em ambientes fechados, ele sugeriu que sempre que possível fosse feito o distanciamento social entre as pessoas, e nada novo. Lembrando, tá, Ez, eu gosto muito de falar isso, cara, não houve lockdown nos Estados Unidos, não houve lockdown no Brasil. Lockdown é quando você bota a polícia na rua e se você sair, você vai pra cadeia. Não é bem isso. Mas todo mundo usava essa palavra, né? Lockdowns, onde teve lockdown? China e Itália, lá no início. Eu lembro. Lembra? Na Itália, porque a Itália tem uma população muito idosa e como não... Eles só tinham duas opções. Ou eles trancavam todo mundo em casa para tentar controlar a transmissão, porque não tinha vaga em hospital, cara.
entendeu? Então não adiantava você aumentar o surto e as pessoas iam morrer na porta do hospital, batendo na porta, querendo morrer, porque não tinha como entubar essas pessoas, né? Então, todas as medidas de distanciamento social, a diferença do distanciamento social é que, apesar de você ter que ficar em casa, você poderia ir ao mercado fazer compra, devidamente protegido, você poderia ir ao médico, você poderia fazer algumas coisas, tá? E ele também, obviamente, o Anthony, ele também participou de todas essas questões que envolviam os estudos que estavam envolvidos principalmente com vacina. Principalmente com vacina. Só para entender, tá? ele tinha um poder de dar uma canetada e tal, ou ele era mais um conselheiro intelectual do... Um conselheiro, Ah, né? tá. No final, a decisão é do executivo, Entendi. né? Então, assim, não tem muita diferença do Brasil, né? Então, aqui no Brasil, a gente teve o Henrique Mandetta, depois a gente teve o Taixa, a gente teve outras pessoas, né? O Pazuello e tudo. Então, no final das contas, o corpo técnico conversa com essas pessoas conversam com os políticos e os políticos tomam suas decisões. Perfeito. Inclusive nos Estados Unidos, né, a gente tem que lembrar, já que ele é de lá, os estados são muito mais independentes do que aqui no Brasil. Uhum. Né? Aqui no Brasil, o presidente manda, o governador meio que obedece. Aqui, lá é bem menos, né? Eles têm constituições próprias dos estados. Então, assim, o controle de pandemia nos Estados Unidos não foi uniforme entre os estados. Uhum. Então, eu queria muito aproveitar esse momento para lembrar disso, né, cara? Por exemplo, no Brasil era impossível ter um lockdown. A gente tem favela, né, Peixe? Não tem como. Então, assim, houve um controle de restrição de movimentação entre pessoas muito grande. A ideia disso era reduzir transmissão e enquanto o sistema hospitalar estava se preparando, tem que lembrar todo mundo. Talvez a gente tenha que falar mais uma frase, amigo. A gente tem que tomar cuidado para a gente não ser o comentarista no pós-jogo. Engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta. Depois que aconteceu tudo, a gente voltar para trás e falar, pô, a gente poderia ter feito diferente. É claro que sim, é óbvio que sim. Mas, na época, a gente estava trocando pneu com o carro andando. Né? Então, algumas coisas não foram as melhores, nem aqui, nem lá, nem na China, nem em lugar nenhum, mas foi o que foi feito. Tá. E aí você estava comentando que ele também estava envolvido, eu te interrompi, desculpa, nos estudos de vacina, né? Sim. E aí? Cara, tem uma coisa que é muito curiosa, cara. A grande polêmica da Covid não são as vacinas em si, mas sim as vacinas de RNA mensageiro, né, cara? Que é uma tecnologia nova, assim, né? Existia uma tecnologia pronta, mas nunca tinha sido utilizado no grande público, né? Para quem não sabe, quem financiou todas as pesquisas de RNA mensageiro foi o Donald Trump. Tem até vídeos dele mostrando que ele tem muito orgulho de ter investido na indústria para desenvolver isso, né? E aí, nós tivemos, se eu não me engano, 43 laboratórios farmacêuticos tentando montar vacinas para a Covid. E desses 43, 8 vacinas venceram as fases de pesquisa, que é fazer um estudo de fase 1 de segurança, fase 2 de segurança e eficácia, fase 3, que é um estudo grande de eficácia, e aprovação regulatória. Então, nem todos os países usaram as 8, né? Por exemplo, o Brasil tem um caso que eu acho que você vai lembrar, a Sputnik, uma vacina russa, ela era aprovada do ponto de vista científico, mas na hora que a Anvisa foi lá na fábrica, na Rússia, ela olhava para a vacina e falava, cara, esse frasco aqui não está igual a esse aqui. Tinha um problema de controle de qualidade de produção. Então, para aprovar na Anvisa, não basta ser cientificamente eficaz e seguro. O laboratório tem que manifestar a possibilidade, a competência para gerar produtos idênticos. Então, Perfeito. Você está com a caixinha de líquidos aí. A gente tem que ter certeza que tem desses 10 sachês aí, eles são minimamente similares para que as quantidades de eletrólito sejam iguais. Perfeito. E, pasmem, muitos laboratórios não fazem isso. Tá? Então, por exemplo, o Brasil foi lá doido para comprar a vacina e não comprou. Olha só. Entendeu? E o que... Desculpa, e daí o que isso tem a ver com esse maluco? Ele era um... Esse maluco. Com 50 anos de experiência. O que tem a ver com ele? Ele fez pesquisa... Porque eu tô vendo que estão meio que... Um senador dos Estados Unidos até olhou para ele e falou: quem você... desculpa o palavrão. Que porra você pensa que você era? O que ele fez? Ele manipulou dado? Não há evidência de nenhuma disso, tá, Eza? Então, assim, talvez deixa eu terminar um pedaço da história e eu vou aí onde tá você bom. quer. Desculpa. Quando o Biden entregou o cargo para o Trump, isso não é incomum entre governos, vou dar exemplo, tá? Quando o Bolsonaro saiu, quando o Lula saiu, eles decretam sigilos de 100 anos de certas pessoas e tal, isso não é incomum em lugar nenhum no mundo.
o Biden já previa que muitas pessoas iam cair de cabeça em cima do Fauci, porque ele botou a cara na frente de muita gente. Então, muitos políticos do Partido Republicano estavam meio querendo pegar ele, porque o Biden porque o Fauci foi contra o uso de cloroquina, o uso de ivermectina, etc., mas ele era pró-vacina, pró-máscara, pró-isolamento e por aí vai. Tá? E, de fato, a palavra dele pesava muito nas decisões do Biden. Então, sim, o Anthony Fauci tinha muito poder, ou muita, como é que fala isso? Muita credibilidade junto ao governo, de forma que o que ele falava acaba se transformando em política de saúde pública. E eu acho que ninguém questionou isso, nem o CDC, nem o NIH, outros órgãos dos Estados Unidos. Tá? Porém, quando o Biden saiu do governo, quando ele perdeu a eleição para o Trump, ele deu um perdão preventivo de crime para um monte de gente. Ele falou, cara, por causa da pandemia, muita gente vai vir atrás de vocês. Então, você está imune a qualquer acusação criminosa que venha, que se no futuro a evidência dizer que o que a gente fez é o contrário. Na verdade, isso não tem nada a ver, a gente não sabia o que estava acontecendo e por aí vai. Entendeu? Razoável, então, bem razoável. Acho que é bem razoável, cara. Acho que é segredo de Estado e tudo. Acho que tem uma última coisa que a gente precisa falar. Esse senador americano, o nome dele é Rand Paul, ele é supostamente um oftalmologista, ele não é, mas ele declara que ele é. E ele falou assim, olha, parece que tem uma exceção nessa regra do Biden. Se ele se contradizer em qualquer frase, ele pode tomar cana. Então, parece, eu estou lendo aqui um monte de coisa nos Estados Unidos, que os advogados falaram, cara, se você falar uma frase que o cara entender que você torceu, você vai para a cadeia, então você chega lá e não fala nada. Então, ele foi chamado para uma audiência no Senado, que não é investigativa, não é criminosa, não é juízo, nada, mas o senador da República pode mandar prender um cara. Uhum. Então ele chegou lá e falou, olha, eu vou fazer o direito, aqui no Brasil a gente fala exercer o meu direito de silêncio, lá eles chamam de quinta emenda, e eu não vou falar nada. Tá? Um último detalhe, para a gente não se perder. Parece que a treta toda do Anthony Fauci, Wesley, é que existe uma incerteza, e é justa isso, tá? Qual que é a origem do coronavírus? O coronavírus 19, ele aconteceu numa cidade que chama Wuhan, na China, e existem duas hipóteses, e somente duas. Uma, houve uma transmissão entre morcegos para humanos, e no humano aconteceu duas coisas que a gente descobriu que é verdade. Transmite pra caramba, muito rápido, e com um poder de letalidade de 1%, mais ou menos. A cada 100 infectados, um morre. Mas como a transmissão era muito violenta, na hora que você infecta milhões de pessoas, você vai fazer um estrago grande. Né? No Brasil foram 700 mil mortos. Né? Se fosse 1% da população, seria 2 milhões de mortos. O Brasil foi até bem menos e tudo. E a segunda hipótese é que houve um acidente de laboratório na manipulação desse vírus, que ele estava sendo estudado em Wuhan sob financiamento americano. Esse é o ponto, verdadeiro que o Rand Paul chamou o cara lá. Então, assim, eu não percebo, na hora que você vai ler a fundo o negócio, eles querem falar assim, então, assim, existe uma teoria que o Anthony Fauci sabe que o negócio foi manipulado. O que a gente sabe disso? Eu estudei um monte aqui para trazer aqui para você. De todas as análises genéticas que existem em mãos, não é possível dizer que isso foi manipulado em laboratório, ou que foi um acidente. Foi uma mutação normal de animais para humanos que pode acontecer com qualquer vírus. Tá? E por que a gente ainda não descarta a possibilidade de manipulação ou acidente laboratorial? Porque a China não entrega nada. E eles acham que o Anthony Fauci sabe disso. Entendeu? Os senadores acham. Os senadores acham que o Anthony Fauci, de alguma forma, sabe disso. Saquei. E ele alega que ele não sabe. Ele falou isso em 2024, numa audiência, porque ele já foi numa audiência no Senado em 2024. Ele falou isso tudo, ele falou, olha, gente, o que eu sei é que o que eu sei é o que eu estou te informando. O que eu não sei é porque nós não temos mais dados, mas todas as análises genéticas desses vírus que nós temos em mãos, não há uma evidência forte que isso seja uma manipulação de laboratório, que alguém criou um vírus para sair matando pessoas no meio da rua, que eu acho muito estranho, isso é verdade. Ou se foi um acidente, a China não abriu o jogo.
Entendi. E aí tem as paradas dos diários do cara lá, né? Parece que acharam os diários dele. Então, e aí tem o diário dele, que ele conta, né, as coisas dele. E aí, cara, depois se você quiser eu posso te mandar o link, tem um site que chama factcheck.org, eu tô até com ele aberto aqui. E que parece que assim, o Rand Paul, assim, ele recortou pedaços do diário do cara para juntar um colchão de retalhos, e não é bem isso que está escrito lá. Agora, o Fauci parece que no próprio diário ele fala exatamente isso que eu falei para você. Ele falou assim: hoje nós temos dados concretos que esse vírus pode ter vindo da natureza, mas nós não podemos descartar outra possibilidade, porque nós não temos dado, que é o que o cientista vai falar. Até onde eu sei é isso. O resto, se eu não tenho dado, eu estou brincando de teoria da conspiração. Né, e essa teoria e tudo. E aí um dos grandes problemas é que esse estudo é patrocinado pelo governo americano desse Instituto do Fauci. O que é normal, até onde eu entendi, que os Estados Unidos financia pesquisa no mundo inteiro sobre as mais diversas coisas, principalmente em biotecnologia. E aí a galera alega que ele estava... eu vi também que os senadores alegavam que ele estava colocando algumas medidas para conseguir grants para pesquisa... E isso eles assumem que o cara enriqueceu por isso, mas na verdade ele estava fazendo o que ele fez quando rolou o HIV também, e fazendo Ele tá fazendo o que ele fez a vida toda dele. Eu acho que é o seguinte, né? As agências de fomento em pesquisa, elas têm as políticas de financiamento delas, né? E é claro que cabe julgamento se esses financiamentos são justos ou não, né? Se eles devem sair ou não devem sair e tudo. Por exemplo, a coisa que eu mais torço na minha vida é para o Brasil criar editais específicos de pesquisa em dor lombar, né? Nunca fizeram. Mas pode ser que um dia um ortopedista assuma o Ministério da Saúde e faça, e eu vou me beneficiar disso. Né? Eu entendo que uma agência regulatória ela é a cara do gestor dela. Se o gestor trabalha com doenças infecciosas, eu acho que é mais do que natural ele botar dinheiro nisso também, né? Agora, isso tudo é questionável mesmo. E aí eu também, né, antes da gente ir para o próximo tópico aqui, que são as deficiências, só para revisar das vacinas e tal, a eficácia, também parece que ele relatava no diário dele a fama dele, e o pessoal bateu um pouco em cima disso, de que ele ficou vislumbrado que a Kardashian pediu uma foto para ele, uns negócios assim, saiu no Washington Post. E aí os caras falando, a pandemia tava explodindo e você tá preocupado com a tua capa no Washington Post. Mas aí, cara, é o diário do cara, né, velho? Sei lá, a privacidade dele, né? Que você vai... Cara, Wesley, poder é um negócio complicado, né, cara? Eu acho que nós dois já tivemos, eu estou na academia ainda, você já teve lá, né, cara? Tem hora que as pessoas não trabalham pelo bem da humanidade, né, mas sim por poder, né? E poder consome as pessoas, né? Ele foi a cara da pandemia. Eu lembro aqui no Brasil, né, em alguns meses o Henrique Mandetta virou o queridinho do Brasil, ao ponto que o presidente não aguentou, né? O Bolsonaro não aguentava que a população ligava a TV às 5 horas da tarde para ver o Henrique Mandetta explicar por que ele estava fechando as coisas. O Mandetta não foi tirado do mandato aqui no Brasil porque ele era incompetente, mas parece que ele começou a tomar uma proporção em que os egos não deixam, né? Os políticos não gostam disso. Então, quando um cara do nível mais técnico começa a sobressair, tem isso, e é claro que tem ego. Né? Agora, onde que nós queremos levar essa discussão, entendeu? O que isso muda na pandemia? Tem hora que o ponto final disso tudo tá bom, e aí, cara? Né? Eu gostaria muito, seria muito legal se os chineses dessem todos os dados, a gente falasse assim, cara, isso foi de laboratório? Não foi, era importante saber isso, né? Como prevenir para que isso nunca mais aconteça, mas vamos falar sério, o que isso mudou no cenário? Sim. Nada. Sim, né? Não muda nada. E aí, junto com esse debate todo nas redes sociais, está voltando o papo de que deviam ter usado hidroxicloroquina, ivermectina, porque parece que depois de um tempo surgiram algumas evidências mostrando que funcionava e etc. Como é que está esse cenário todo? Vamos lá. Outra coisa que o Fauci fez, cara, foi combater veementemente esses usos de produtos que ou têm baixíssima plausibilidade ou que comprovadamente não funcionavam, né? Então, assim, para a gente ir rápido, né? Qualquer livro de infectologia vai falar assim, nunca um antimalárico serviu para tratar uma doença viral, muito menos um antibiótico, muito menos um vermífugo, né? Então, o remédio para verme ele vai ser muito bem para controlar um parasita. O bicho verme é diferente do bicho vírus, que é diferente do bicho bactéria. Por isso que a gente tem antibiótico retroviral e por aí vai, né?
O coronavírus é tão danado que nem o retroviral, a gente não achou um retroviral bom para o coronavírus. Mas também nós não temos bons retrovirais para gripe também, né? Tá tudo bem. Nós temos retrovirais muito bons, por exemplo, para herpes labial, né? A gente tem o aciclovir, por exemplo. Então, durante a pandemia, só para lembrar todo mundo, para a gente fazer um refresco rápido aqui, a gente não tinha nada, Wesley. A gente não tinha nada em 2020. A gente achou que era uma gripe, a gente achou que parecia com influenza, e quanto o tempo foi passando, a gente foi vendo que não era. As formas de ventilação mecânica não funcionavam do jeito que a gente pensava, os medicamentos não funcionavam do jeito que a gente pensava, a letalidade era maior e a transmissão era maior. O que todo mundo começou a fazer? E eu concordo. Uso off-label de medicamentos. O que pode funcionar para esse trem? Então a gente começou a usar retroviral, corticoide. A gente foi tentando fazer um monte de pacote de tratamentos. E, por alguma razão, lá na França, um cara que é PhD em hidroxicloroquina cismou que o negócio ia funcionar. Ele publicou um estudo horroroso, não aprovado no comitê de ética, que depois foi retratado. E aquele primeiro estudo lá, com 40 e poucas pessoas, estudo bem ruim, botou na cabeça que talvez a hidroxicloroquina podia funcionar. E muitos médicos começaram a prescrever. A ivermectina veio depois. O que acontece na Covid, como eu falei, a cada 100 pessoas que pegarem Covid, 10 vão ficar muito mal, uma morre e outras 90 vão passar meio à mercê. Né? Então, é uma doença de solução de um prognóstico bom. Então, se eu der ivermectina, cloroquina, coca zero, jujuba, é bem provável que a maioria das pessoas vai melhorar de qualquer forma. Então, existia uma falsa impressão clínica que cloroquina funcionava. O que aconteceu, Wesley? Como estava tendo muito hype sobre isso, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, o NIH, patrocinou estudos de cloroquina. O Brasil também patrocinou. Vários ensaios controlados aleatorizados de cloroquina foram feitos, e a maioria esmagadora desses ensaios clínicos, quando bem conduzidos, mostraram que ela não era melhor do que placebo. Tá? Quase a mesma explicação vale para a ivermectina. Tá? Qual que é o grande problema, amigo? É que estudos observacionais, em que você pega as pessoas tomando remédio na rua e perguntando se elas estão melhores ou piores, existia um sinal estatístico que a ivermectina ou a cloroquina funcionavam. E os ensaios clínicos mostravam exatamente o oposto. Ivermectina também fizeram ensaio clínico. Fizeram, e não foram poucos. Tá? Não foi um ensaio clínico, não, Wesley. E não, o mais legal da pandemia, não sei se a gente pode falar isso legal, é que vários laboratórios de pesquisa ao redor do planeta testaram ivermectina contra placebo. Então não foi assim, o Anthony Fauci fez o estudo dele, não, foi feito no Brasil, foi feito na Itália, foi feito no Japão, foi feito em tudo quanto é lugar. Nós temos 2 revisões da colaboração Cochrane, só de ensaios clínicos, uma de cloroquina e uma de ivermectina. Ambas mostram que ela é idêntica com o efeito placebo. Agora, onde que está a treta? Existe um site, olha o problema, olha a salada que vira agora. Existe um site que antigamente chamava C19 Study, C de Covid-19, C19 Study. Se você botar C19 Study, você vai cair aí. O que os caras fizeram? Qualquer estudo de cloroquina para Covid, eles iam jogando numa meta-análise. E a mesma coisa de ivermectina, e a mesma coisa de azitromicina e qualquer coisa. E eles ignoravam coisas básicas. Eles misturavam estudos transversais com longitudinal com ensaio clínico, e joga naquela salada toda. E aí deu uma significância estatística lá. Então, agora, esse site foi ressuscitado semana passada. Eu falei, cara, não é possível. Voltou. O da ivermectina chama IVMeta. Ivermectin Meta-Analysis.org, alguma coisa aí, tá? Eu posso te mandar os links depois, se você quiser botar nos links da descrição. Nem sei se é bom para a audiência ver isso. Melhor não. Então, o que acontece na prática? Você tem lá a meta-análise, entendeu? Então, você tem, por exemplo, um ensaio clínico de 700 pessoas mostrando que não há diferença entre os grupos. E aí você tem todos os benefícios de ser um ensaio clínico. E aí tem um estudo observacional com 2 milhões de pessoas. Que perguntaram num site para a pessoa responder sim ou não, e aí botaram com o mesmo peso do ensaio clínico. E não só isso. Estudos não publicados estão misturados com publicados, estudos publicados em revistas predatórias estão junto com revistas da BMJ, ele ignora a qualidade metodológica dos estudos, então se o estudo é nota 1 e nota 10, vai... Entendeu, Wes? É como se você chegasse de mudança agora, você, sua esposa e sua filha,
e você está muito cansado, e você arremessa todas as roupas da filha da sua esposa e a sua no armário de qualquer jeito, fecha a porta. Basicamente, esse site é isso. Então, quando você olha para o site, você vê alguma sinalização que aquilo ali é um guarda-roupa, mas, na verdade, é um guarda-roupa muito bagunçado. Então, ele não cumpre princípios óbvios de revisão sistemática, que é: podemos considerar um estudo não publicado numa mesma meta-análise de um publicado? Sim ou não? A resposta é não, pré-print e tal. A gente pode... E se o paper for retratado por falta de aprovação ética, pode colocar? Não pode. Pode misturar ensaio clínico com estudo observacional? Também não pode. E se for só ensaio clínico, a gente vai ignorar a qualidade metodológica dos estudos? Então, assim, uma salada. Aquilo ali é muito bom para a gente dar aula de como não fazer estudos, porque vira uma salada. E, em contrapartida disso, nós temos revisões sistemáticas da colaboração Cochrane, que é um armário todo bonitinho, todo separadinho, com os ensaios clínicos publicados, estão lá. E eles falam: existe alta qualidade de evidência que tanto cloroquina quanto ivermectina não deveriam ser considerados no tratamento de pacientes com Covid. Nem de prevenção, porque muita gente usou isso de forma profilática. Imagina, Wesley, um remédio que ele é metabolizado via hepática, entendeu? A dose de ivermectina são 7 comprimidos. Nossa, né, é loucura. E você vai tomando por semanas e mais semanas. Cloroquina é a mesma coisa. Então, assim, cara, existem riscos, né? E não existem benefícios. E aí, do nada, por causa que o Anthony Fauci se recusou a falar no Congresso, porque ele falou: cara, eu não vou me expor aqui, e eu não vou fazer parte desse espetáculo aqui, político aqui, as pessoas ressuscitaram a cloroquina e a ivermectina como se elas fossem eficazes, enquanto nós não temos nenhuma prova científica que ela é. Cara, a galera nos comentários de alguns de alguns Instagrams, principalmente de políticos, principalmente bolsonaristas, que acho que foi a linha que mais defendeu na época a cloroquina e tal. Eu olhei a sessão de comentários, basicamente eles estavam falando que divulgadores científicos são os responsáveis pela morte de muita gente. Porque falaram para não tomar cloroquina, e olha aí como é verdade que a cloroquina funciona. E é muito triste, né? Por exemplo, assim, eu fiquei decepcionado quando eu vi, assim, pessoas até que assim, sei lá, cara, grandes empresários brasileiros, né? O político, sei lá, o Nicolas Ferreira lá, ele não poderia ter feito aquele vídeo do jeito que ele fez, entendeu? Eu acho que ele é político, talvez ele queira fazer, querer um hype pré-eleições aí, mas não é muito responsável essa tomada de decisão, né, cara? Até porque... Eu até brinco, né? Existem casos de coronavírus acontecendo no Brasil ainda, mas acabou, né, Wesley? A gente se encontra, abraça, bate a mão e tudo. Nós estamos completamente ignorando as evidências que nós temos aqui. Elas não são poucas, não. Tá? E eu quero dar um último exemplo, que a gente não pode esquecer. A ivermectina é uma droga barata, já estava disponível, etc. A única droga off-label que funcionou para a Covid chama-se corticoide, injetável, intramuscular, para pacientes entubados em UTI. O corticoide, uma ampola de corticoide, custa de 6 a 12 reais, dependendo do lugar onde você compra, e ela reduz 35% de mortalidade. Existe um estudo que foi feito na Inglaterra, que eles fizeram 7 ensaios clínicos só de uso off-label para a Covid. E das 7 drogas testadas, somente o corticoide que funcionou. E olha que legal. E faz sentido, porque a Covid é uma doença altamente inflamatória, principalmente numa fase mais aguda. É plausível, né? É plausível e é barata, ou seja, é óbvio que o Estado não vai abrir mão desses medicamentos. Então, é uma inverdade que o Estado virou de costa para isso. É porque não funcionou mesmo, entendeu? É porque não funcionou mesmo. Então, Ô, Léo, e vacinas, cara? Nesse interstício aí de polêmica na época da pandemia e polêmica agora, a galera, às vezes eu vi que pipocava alguma coisa de, viu, tinha uma notícia que teve evento cardiovascular em pessoas que tomaram vacina da Covid, não sei qual vacina que era nova e tal. O que se produziu de lá para cá que você pode comentar com a galera aí? Vamos por parte, né, cara? Se a gente quisesse ficar só nas nossas aqui do Brasil, já que é o que importa para a gente mesmo, né? A gente teve 4 vacinas aqui no Brasil: AstraZeneca, Coronavac e a Pfizer. São 3, né? São 3? 3, né? A queridinha no início da pandemia era a Pfizer, exatamente porque ela tinha a maior eficácia de todas, né?
A Coronavac, ela tinha menos eventos colaterais e ela era menos eficaz. E a AstraZeneca ficou muito famosa porque ela dava um coice de mula na gente quando tomava a vacina no outro dia. Era horrível, porque isso varia porque a forma de funcionamento de cada uma delas era diferente. Então, a vacina da AstraZeneca tinha o vírus do coronavírus dentro de um adenovírus. Então, quando você tinha aquela resposta imunológica, você tinha uma reação de duas doenças ao mesmo tempo. Ela era muito forte. Olha como os sistemas funcionam bem, Wesley. Nós temos 3 artigos, todos publicados em grandes revistas, grandes, assim, você tem um volume de pacientes grandes, uma pesquisa bem conduzida. Foi aprovado pela Anvisa, foi colocado no mercado. Vamos falar daqui, ninguém fala, da AstraZeneca. A AstraZeneca, quando foi começar a aplicar no grande público, você percebia que ela funcionava maravilhosamente para todo mundo, mas tinha um grupo que ela aumentou o risco, que era o grupo de gestantes. Então, ela aumentava a trombocitopenia e isso aumentava o risco de perda fetal e aborto espontâneo e por aí vai. Imediatamente que esses dados começaram a ser alimentados pela farmacovigilância, a Anvisa no Brasil suspendeu a aplicação da AstraZeneca para gestantes, imediatamente, de forma assim, preventiva mesmo. Eu não estou com dado conclusivo, mas eu faço. Isso, para mim, cara, é um sinal que o sistema funciona. E o laboratório tem que se manifestar. Porque a farmacovigilância você pode ir na Anvisa, no Vigimed, né, que é um sistema de vigilância, ou você pode ir direto no laboratório. Os dois falaram, cara, tem um sinal vermelho aqui, não vale a pena. O que aconteceu? O Brasil parou de vacinar gestantes, não tinha evidência que gerava dano em outras pessoas, o Brasil continuou vacinando, acabou o estoque, o Brasil nunca mais comprou AstraZeneca. A vacina da AstraZeneca morreu. Tá? A vacina da Coronavac foi, é a vacina clássica nossa, você pega o vírus, deixa ele atenuado e tal, e aplica. Então eu brinco, ela tem a menor eficácia, mas ela também tem menos eventos adversos. E a vacina da Pfizer, que foi a queridinha por muito tempo, ela foi acusada por muitas vezes de uma vacina, que existem estudos disso, acho que nós até conversamos sobre isso uma vez. Tem um estudo grande de 99 milhões de pessoas que foram vacinadas por essas vacinas todas, e claramente as vacinas de RNA, você observa uma incidência de miocardite em um percentual de pacientes que tomavam essa vacina. Mas nós temos um problema. Se você pegar Covid, você tem 14 vezes mais chances de desenvolver miocardite do que você tomar vacina. Então, cara, você começa, né? Porque, vou dar um exemplo, tá, Wesley? Você deve saber disso. Se você pegar um vírus de influenza e ignorar que você está doente e for treinar no jiu-jitsu, e você falou que transpira muito e tal, e fazer treinos pesados, você pode desenvolver miocardite por infecção viral na camada externa do coração. E miocardite, geralmente autorresolutível, não tem associação com infarto, com nada assim, muito grave, não. Tá? Então, assim, esse é a grande lance da vacina. O que tem acontecido agora, Wesley, é que tem morrido as notícias de mortes de atletas, de praticantes de atividade física, parece que elas estão mais sendo divulgadas do que era antes. Nós não temos evidência que mais atletas estão morrendo, mas existem algumas categorias que de fato estão morrendo mais. Curiosamente, é fisiculturismo, entendeu? É a idade maromba. Crossfiteiro, que coincidentemente são categorias que gostam bastante de esteroide anabolizante e tem uma associação extremamente forte com doença cardiovascular. Entendeu? Então, quando eu vejo um cara que toma, como diz o outro, um copo desse aqui de esteroide todo dia no braço, e aí ele morre, alguém vem me falar de vacina, eu falo, cara, é bem provável que não seja vacina, mas que seja a bomba que você está tomando. No Brasil, né, aumentou o uso de esteroide anabolizante nos últimos 5 anos em 7 vezes, entendeu? Então, assim, eu não sei a bolha que você vive, tá, Wesley? Mas na bolha que eu vivo do CrossFit é assustador. Não, assim, quando eu focava mais em musculação, era 8 de 10 pessoas. É bizarro, né? Então, quando o Gabriel Gunley morreu, os caras falaram de vacina, eu falei, gente, pelo amor de Deus, não entendeu? O cara tomava insulina, né, cara? Ele tomava insulina e gostava de sentir o hype da insulina. Pô, então, vai falar de vacina. Você tem que forçar muito a barra para isso. Então, assim, olha, a vigilância farmacológica continua olhando tudo disso, tá? E mais, a maioria esmagadora dos medicamentos, a probabilidade do evento adverso aparecer é mais próximo possível da data da aplicação. As pessoas estão enlouquecidas, Wesley. Se você toma uma vacina aqui
Aqui, ó, tô com uma aqui na minha mão. Eu fiz 50 anos esse ano, que eu tomei eu fiz um vídeo sobre isso. Eu tomei vacina de herpes zoster. Não tem mais vacina de herpes zoster no meu corpo. Eu tomei há 30 dias atrás. O que sobrou é uma resposta imunológica que eu tenho. Entendeu? Você eliminou, você tem rim, você tem fígado, você metabolizou e vai embora. Entendeu? E aí o pessoal confunde, ele acha que a vacina de RNA você incorporou dentro do seu código genético, você está carregando vacina de Covid por resto da vida. Isso é risível para quem entende um mínimo de genética. É desafiar a inteligência humana disso. Tá? Então, assim, olha, houve eventos adversos por causa de vacina? Claro que sim, claro que sim. Agora, se o cara tomou vacina há 3 anos atrás e ele morreu agora, cara, você falar que é vacina é forçar bastante a inteligência das pessoas. Cara, a minha esposa, que você conhece, ela não acompanha muito essas polêmicas de rede social e tal, né? Aí esses tempos, ó, 2 dias atrás ali, eu tava olhando no YouTube alguém comentando sobre esse rolê aí das vacinas da Covid e tal. E aí alguém comentou isso, que a pessoa morreu e aí ela tinha se vacinado. Aí a Mayara olhou assim e falou, mas o que tem a ver, cara? São 2 anos depois, a vacina já... tipo, cabeça dela... Falei, mas é isso aí, lindo, o rolê é esse é o debate. Esse aí. Wesley, eu fiz um print agora, 1 hora antes de eu conversar com você. Saiu ontem, American College of Cardiology, o Colégio Americano de Cardiologia. Eles estão com uma campanha sobre o uso de vacina na prevenção de doença cardiovascular. Exatamente porque as doenças causam mais dano cardíaco do que isso. Vou ler para você o nome das vacinas que eles recomendam, tá? Todo ano, influenza e Covid. Pelo menos uma vez na vida, pneumocócica, adulto acima de 19 anos, bronquiolite, herpes zoster e algumas outras vacinas, dependendo do esquema vacinal. Então, basicamente, ele está falando que todas as doenças respiratórias mais herpes zoster. American College of Cardiology. Entendeu? Então, assim, cara, é muita loucura a pessoa falar que essas vacinas estão matando atletas quando o Colégio Americano de Cardiologia está sugerindo que cardiologistas prescrevam para pacientes que passam em rotina para tomar essas vacinas para se prevenir contra doenças respiratórias. Exatamente o inverso, né? Exatamente o inverso. Que loucura. Entendeu? É uma loucura. Então, assim, eu não consigo imaginar por que a gente está falando isso. Talvez valha a pena contar uma historinha aqui. Isso eu aprendi com o Lucas do Olá Ciência, um menino super do bem. Parece que tem um blog, um site, Wesley, muito famoso, que ele tentou, desde a época da Covid, registrar mortes de atletas pós-vacinação de Covid. E é um blog, não é um artigo científico nem nada. Um dos atletas que morreu pós-vacina de Covid é o Pelé, cara. Pelé morreu de câncer de colo retal, cara. Você tá entendendo isso? Quer dizer, se o cara botou o Pelé e ele de alguma forma tentou atribuir culpabilidade em vacina pela morte do Pelé de câncer de colo retal... É uma loucura, né? Um xadrez 4D monstro. E não dá, cara. É uma pirueta, é uma montanha-russa, cara. Então os caras estão brincando de Beto Carreiro. Ô, Léo, e aí pra gente finalizar aqui, quais são as consequências dessa... essa onda anti-vacina se estende, acho que desde os anos 99, 2000, quando o Andrew Wakefield, né, publicou na The Lancet aquele artigo. Mas acho que a pandemia deu um boost nessa galera. E o que a gente vê de consequências aqui no Brasil? Existe dados mostrando que doenças, sei lá, erradicadas ou muito raras estão voltando, que poderiam ser prevenidas pelas vacinas? Vamos lá. Depois da pandemia, durante a pandemia, houve uma queda de adesão vacinal de todas as vacinas do calendário brasileiro. Todas. Não houve nenhuma. Que não tinha nada a ver com Covid. Tinha nada a ver com Covid. Porque muita gente fala assim, não, eu não sou antivacina, mas a vacina de Covid eu não tomo. Beleza. Se for isso, eu tô beleza. Porque é muito nova, não deu tempo, né? O argumento deles, né? Essas pessoas eu nem discuto mais, eu já não tô nem aí, entendeu? Agora, aí você fala assim, e vacina de HPV? Entendeu? Por exemplo, você tem, né, filhinha aí, daqui a pouco chega a hora, na hora que você piscar o olho, vai estar com 9, 10 anos, você vai ter que vacinar, cara. A adesão de vacinas de tudo despencou no Brasil. Algumas pessoas falam que lá no início é porque a gente estava tão trancado e que a gente passou batido, entendeu?
E nos últimos 4 anos, houve uma melhora de todas as vacinas de adesão, porque houveram várias campanhas de multivacinação, houveram rastreamento ativo. Então, por exemplo, o secretário municipal, que é onde eu moro no interior de São Paulo, o secretário municipal visitou as escolas e pediu às escolas para avisar os pais. E, inclusive, algumas escolas eles falaram: a gente está disposto a trazer o posto de saúde na escola se os pais autorizarem. Então, todas as escolas públicas aqui, eu posso falar onde eu moro em Atibaia, São Paulo, assim, cara, o segundo maior IDH de cidades pequenas do Brasil é aqui. Então, assim, eu achei lindo. O posto de saúde ia para a escola e o pai tinha que estar lá para vacinar o filho. Então, ele dava aquela conferida na carteirinha de vacinação e já botava em dia. E aí, como o pai estava lá, ele falou: ô pai, deixa eu ver a sua também. E fazia no pai, e fazia na mãe, e assim por diante. Então, existem muitas ações municipais, que, na verdade, quem é o responsável pela vacinação é o município. Então, dependendo do município que você está, mas, na média, melhorou, mas nós estamos longe da cobertura ideal. E aí, né, irmãozinho? São Paulo está com 26 casos de sarampo. Sarampo, vai ter que vacinar a cidade toda de novo. Pois é, desculpa a ignorância, sarampo era uma parada que não existia mais? Não, é considerada erradicada no Brasil. E uma doença erradicada significa que ela sumiu? Sumiu, a gente não tem caso registrado. Zero? Entendeu? Zero. Né? Então, aí vem um argumento horrível do antivax, né? Se a doença está erradicada, por que eu vou vacinar? Por que eu vou expor o meu filho a isso? Você vai expor o seu filho nisso porque ela é erradicada exatamente por causa disso. Quer um exemplo legal, Wesley? A vacina de HPV, ela protege até quem não vacinou, porque o cinturão de proteção está tão bom em alguns países já, e o Brasil está chegando lá, que até se escapar um ou outro, aliás, é para isso que serve, né? Então, pode ter pacientes imunossuprimidos, pode ter pacientes tratando de câncer, dependendo da idade, a pessoa não aguenta a vacina, né? Porque é uma vacina mais forte e tudo. Então, você preserva essas pessoas até que ela possa voltar. Por exemplo, uma criança tratando com quimioterapia, ela não pode tomar nenhuma vacina. Então, se o sarampo bater nela, ele mata essa menina. Porque o vírus está circulando por aí, entendeu? O vírus está circulando em menor ou menor escala. Então, você tem que manter esse cinturão de proteção corrigido, né? E aí, como é que, de novo, desculpa a ignorância, esse rolê que está acontecendo de sarampo em São Paulo, o que faz daí? O pessoal vai ter que ter uma campanha de vacina? Está acontecendo já. Tem 3 cidades no estado de São Paulo que eles vão ter que fazer o que eles chamam de dose zero. Todo mundo vai ter que tomar 2 doses de vacina de novo. Tríplice viral. A tríplice viral lá do Andrew Wakefield. Caramba, entendeu? Cara. Vai ter que vacinar todo mundo. Já está vacinando. Tá tendo fila em posto de saúde. Tá todo mundo indo lá, cara. Porque sarampo, Wesley, o pessoal acha que sarampo é só pintinha vermelha no corpo e febre. Aquilo ali dá uma encefalite, que é uma das mortes mais dolorosas que existem, cara. Então, assim, existe a vigilância sanitária, funciona muito bem, assim, vou contar, assim, o Pedrinho, meu filho, para quem não sabe, meu filho tem 6 anos. Ano retrasado, ele teve cachumba dentro da escola, ele era vacinado. Teve 5 casos de cachumba. Eu acho que se tivesse mais 2 casos, o município ia recomendar a escola inteira para vacinar. É controle de surto. Se afasta as crianças doentes e revacina a comunidade escolar inteira. Por quê? Porque aí, enquanto você está fechada no grupo, tem que ir em quarentena. Teoricamente, vacinar pai, mãe, todo mundo. E aí você fecha o circo. Não precisou, acompanharam, a Secretaria Municipal de Saúde conversa com os pais, tá tudo bem, tá bom, volta para a escola. Entendeu? Então, e tem outras coisas, né, Eslen? A gente começou a falar que vacinas causam autismo. Depois da vacina, aí começa esse monte de loucura que eu achei que a Covid foi um pavio de novo. Por causa da desconfiança de uma vacina, várias outras diminuíram. E quando estava acalmando a Covid, vieram com essa historinha de autismo de novo. Porque essa fake news é sempre requentada, né? Eu falei assim, eu faço esse podcast com você com o maior prazer, mas esse podcast não deveria existir, cara. Nós estamos requentando a história. Sim. Você só está tentando informar a sua população sobre a gente está esquentando um mexidão velho de novo, né? E daqui a 6 meses os caras vão inventar outra história. É impressionante a força que um paper mal publicado tem, né, cara? Puta merda. O do Andrew Wakefield é um exemplo. E esse do Raoult, não é o nome do cara? Didier Raoult. Também, né? Movimenta o mundo inteiro para provar que o cara tá errado, sendo que não era tão necessário fazer isso, né?
Irmão, nós já conversamos sobre isso. Se a população fosse melhor letrada, não teria existido cloroquina, não teria existido ivermectina. Porque como não há sequer plausibilidade do ponto de vista de pesquisa, isso beira a ser antiético. A gente está expondo voluntários de pesquisa a um tratamento que você sabe antes de começar que não vai funcionar, cara. Uhum. Entendeu? Então, assim, se eu for pensar a fundo na ética da ciência, a gente teve que fazer estudos disso para provar que não funciona. E ciência não é assim que funciona. Ciência, você tem uma hipótese, cara. Entendeu? Então, assim, é muita loucura. E eu, infelizmente, amigo, eu achei que a gente ia aprender com a pandemia. Acho que muitas pessoas aprenderam. Mas eu achei que a gente fala assim, numa próxima oportunidade nós vamos tomar decisões completamente diferentes, mas eu estou um pouco pessimista. Eu tô com você. Eu acho que não. Acho que a gente não aprende. Acho que não. Então, eu vejo grandes líderes aí que me decepcionaram muito na hora que eles foram falar disso. Falei, cara, por que as pessoas estão falando isso? O que nós, enquanto sociedade, temos a ganhar com isso? Agora, eu vou te falar, cara, assim, eu acho que boa parte da galera figura pública que se manifestou sobre esse esquema do Senado americano, eu acho que são pessoas que não acreditam que a vacina não funcione ou que a hidroxicloroquina funcione. Eu acho que são pessoas que fizeram porque sabem que vão ter like. Concordo. Eu acho que é isso. Ponto final. Cortina de fumaça, né? Dá like pra caralho. A galera vai ter um post lá com 70 mil likes e 3 mil comentários e aí continua rodando a engrenagem dos likes. Eu acho que é isso. E é ruim, né, Wesley? Sabe o que é triste, cara? Os interesses dos pacientes nunca estão em primeiro lugar. Os interesses da sociedade, cara. Porque isso gera medo, é um inferno, cara. Eu faço isso todo dia, entendeu, cara? E eu não queria... Eu falei assim, pô, cara, de vez em quando eu fico chateado com ozônio retal. Mas eu preferia que a gente estivesse falando de ozônio retal do que falar mal de vacina, cara. Porque não é possível. É um avanço na sociedade. Né? A gente está indo para novos modelos, Wesley, de anticorpos monoclonais, moléculas incríveis para o tratamento de doenças que nunca a gente conseguiu resolver. Dermatite atópica, vários cânceres e tudo. A gente devia estar fazendo um podcast aqui para comemorar esses negócios. Entendeu? E as pesquisas desses negócios não são nem um pouco diferentes das vacinas ou de qualquer outra coisa. Né? Então, aquele novo avanço para o câncer de pâncreas, né? Que foi bizarro aí ultimamente. Sensacional, cara. É sensacional. E eu acho que aquilo ali, a gente fez uma leitura com os nossos alunos sobre isso, eu acho que aquilo ali é só mais um tijolinho para fazer mais um mundo de novas moléculas para tratar esses caras. Aquilo ali está longe de ser a melhor solução. Nós vamos muito mais longe ainda com aquilo, entendeu? E a indústria farmacêutica, ela fez muita cagada no passado. Às vezes a pessoa fala assim, mas a indústria farmacêutica fez muita cagada. Fez. E é exatamente por isso, cara, que ela está cada vez mais regulada, mais auditada, entendeu? E se você não acredita na indústria farmacêutica, e todo mundo tem o direito de não acreditar, você devia tomar muito cuidado com outras pesquisas, cara. Porque suplementos, medical devices, terapias não farmacológicas, inclusive as minhas, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, não existe nenhuma regulação. Né? E nós não temos só remédio. Nossa, eu acho que de todas essas que você citou, a indústria farmacêutica é a menos problemática. É a que mais o consumidor na farmácia está blindado. Total. Inclusive por vigilância farmacológica, né, cara? Então, assim, existe vigilância de psicoterapia. Pois é, exato. Né? Se alguém suicidar por causa de uma coisa, aí nada, você não faz nada. Mas se alguém fizer isso depois de usar um medicamento, a vigilância farmacológica vai investigar isso aí, cara. Eu acho que a gente tem um sistema que funciona bem eu gostaria muito que a Copa do Mundo tivesse durado até ontem para a gente não ter que discutir esse assunto. Ô, Léo, você comentou ali, para você deixar suas credenciais, você produz conteúdo no Instagram e você leu o paper que saiu ali, que você comentou daquele novo tratamento para câncer de pâncreas. E você tem uma comunidade, né, onde você faz uma leitura de artigos, explica como o pessoal pode entender melhor os avanços da ciência e tal. Deixa aí pro pessoal que tiver interesse, que está aqui assistindo. Galera, 2 locais que vocês podem achar no meu Instagram, Leo_Costa_PBE. Lá tem o link do Instituto de Prática Baseada em Evidência, institutodepbe.com.br.
E lá tem todas as nossas soluções, entendeu? Então a gente tem treinamento para profissionais de saúde, a gente tem uma comunidade de leitura de artigos científicos, que a gente chama de comunidade LPPI, em que as pessoas pagam um troquinho para a gente e eles vão ter essas leituras detalhadas de tretas da ciência, coisas novas da ciência. E a gente tem um podcast, igual o do Wesley tem também, o PBcast, em que a gente entrevista pessoas bonitas, inteligentes, como o próprio Wesley, para a gente falar de ciência de uma forma um pouco mais aprofundada do que a gente não consegue falar no Instagram, tá bom? Mas o Instagram é um ponto de entrada em tudo e podem procurar lá, vai ser um prazer. Legal. Léo, obrigado pela presença, viu, cara? Está esclarecido. Irmão, eu que agradeço. Um grande abraço para você, para sua família. Se precisar de qualquer coisa, eu estou à disposição. Espero não precisar chamar de novo daqui a um ano para a gente esclarecer outra treta dessas, né? Beleza. Pessoal, like por favor aqui no episódio e nós nos vemos no nosso próximo episódio. Valeu.